Galera, antes de começar esse vídeo, já vou pedindo para vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, galera. Essa é a única forma que vocês têm de me ajudar. Por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, turma. Esclarecendo a pergunta que eu mais recebo nos comentários dos vídeos e no meu dia a dia. A pergunta é, vale a pena comprar um Hyundai Elantra? Essa pergunta, eu costumo dizer que é a pergunta de $1 bilhão, porque ela é feita constantemente. Mas vamos lá. Primeiro eu vou dizer se vale ou não a pena. E segundo, eu vou explicar o porquê da minha resposta, certo? Bom, então Vinícius, vale a pena comprar um Hyundai Elantra? Bom, minha resposta é sim. Vale muito a pena, certo? Falando especificamente do Elantra de quinta geração, que é chamada de geração MD, que vai de 2011 a 2016. Falando especificamente dele, né? Porque eu vou me referir a ele. Bom, por que vale a pena? Eu vou começar falando por um dos pontos que eu acho mais alto do carro, que seria o quesito de segurança, certo? Tanto segurança ativa como segurança passiva. Vamos lá. O Elantra, para quem não sabe, ele foi avaliado pelo IIHS. O que seria esse IIHS? IIHS é o Instituto de Segurança Viária norte-americana, ou seja, é um instituto que pega carros, compra carros e avalia a segurança deles. Para vocês terem uma ideia, esse Elantra aqui, né, que é o de quinta geração, o MD, que vai de 2011 a 2016, ele recebeu a classificação mais alta em segurança, recebendo o selo Top Safety Pick Plus, ou seja, nos Estados Unidos, que ele é considerado um sedã compacto, né, foi considerado o sedã compacto mais seguro do mercado, essa geração comparado com seus concorrentes de mesma geração. Ou seja, por aí a gente já tira uma das considerações pela qual eu recomendo a compra do carro. O Elantra de segurança ativa, ele possui, claro, os freios ABS obrigatórios de 4 canais, o freio EBD e além disso tem o BAS, que ele multiplica a força de frenagem de forma eletrônica. Temos também os controles eletrônicos de tração e estabilidade. Aí entra isso aí também, a vetorização de torque em curvas e um programa de gestão e gerenciamento de estabilidade do veículo, que é o VSM, que é o que gerencia tudo isso. Ou seja, o Elantra tem tecnologia demais, certo? Segurança passiva, né, que seriam os airbags, a estrutura de alta resistência que o carro tem, as barras de proteção frontais, laterais. Airbags são 3 tipos: frontais, laterais e os do tipo cortina. Bolsas de airbag são 8. São 2 frontais, 2 laterais e as 4 de cortina. Veja bem, não estou dizendo que são 8 airbags, são 8 bolsas de airbag, certo? Bom, de segurança nós temos, claro, os aços de alta resistência, que tornam aqui o carro uma cabine, uma célula de sobrevivência. E eu posso falar para vocês com conhecimento de causa. Eu já estou no segundo Elantra. O meu primeiro Elantra, eu sofri um acidente. Estava eu e minha mãe no carro, na rodovia BR-101, 101 Norte, na Bahia, no estado da Bahia. Onde, quando eu estava subindo a serra, um caminhão atrelado a uma carreta invadiu a contramão e acabou colidindo frontalmente comigo. Eu rodei com o carro, colidi em outro carro. E claro, vocês podem ver, né? Estou aqui bem vivo, graças a Deus, minha mãe também. E acreditem, claro, primeiramente Deus e abaixo de Deus a estrutura, a célula de sobrevivência do Elantra. Que uma colisão com um caminhão não é brincadeira. E graças a Deus só tive pequenas escoriações, para vocês verem. Ou seja, em termos de segurança, realmente o Elantra vale a compra. É um carro muito seguro, certo, galera? Falando sobre consumo de combustível. Bom, os consumos que eu vou citar aqui para vocês são consumos na gasolina. E as médias que eu vou falar são as médias que eu consegui obter, do melhor ao pior cenário. Vamos lá, na cidade, as médias variam de 6,2 km por litro a 10,9 km por litro. Dependendo da cidade que você esteja, trânsito, forma de conduzir e por aí vai. Vai ser nesse range de trabalho aí. Tem um vídeo que eu falo específico de consumo na cidade aqui no canal. Consumo rodoviário na rodovia varia de 14 a 20 km por litro. Mais uma vez, médias que eu consegui. Dependendo da rodovia, se é plano ou não, forma de conduzir, velocidade média, fluxo da rodovia, enfim, vai nesse range aí, de 14 a 20 km por litro, certo? Bom,
Outro ponto que eu gostaria de falar do carro seria a tecnologia embarcada nele, certo? Se a gente for comparar com Civic, Corolla, Cruze, Jetta do mesmo ano, 2011 a 2016, é incrível como a Hyundai trouxe tecnologias no Elantra desde 2011, que os seus concorrentes só foram ter isso na próxima geração deles, ou seja, de 2016 em diante. Por exemplo, bancos com regulagens elétricas e apoio lombar elétrico. Civic nem sonhava com isso nesses anos de 2011, que é a geração 9, né? Que foi de 2012 a 2016, algo assim. O Civic nem sonhava com isso. Partida remota, que é a partida por botão, com chave Smart Key para acesso e saída do veículo. Civic e Corolla também nem sonhavam com isso. Corolla em 2011 nem sequer tinha câmbio de 6 velocidades, muito menos o Civic também. Ou seja, perceba o índice de tecnologia que o Elantra já trazia na sua época. Vou citar outro ponto: ar-condicionado automático digital de 2 zonas. Nenhum dos seus concorrentes trazia quando o Elantra chegou em 2011. Foi item exclusivo da categoria quando o Elantra chegou com isso. Sensor de chuva com níveis de intensidade, níveis de ajuste. Outro ponto que quando chegou na categoria Elantra ele foi inovador. As 8 bolsas de airbag também foi inovadora. Citar outro ponto aqui para vocês: retrovisor interno eletrocrômico, câmera de ré. Ou seja, foram pontos que o Elantra conseguiu inovar na categoria. Teto solar elétrico, gente. O Corolla só veio ter teto solar elétrico em 2020, algo que o Elantra já trouxe para a categoria desde 2011. Então, assim, são pequenas coisas que a gente começa a citar e ver o quanto o Elantra foi inovador. E por isso que eu recomendo a compra, sim. Outro ponto que a gente vai falar aqui agora: acabamento interno e ergonomia. Vocês podem perceber que o Elantra ele é recheado de soft touch. Particularmente isso é firula para mim. Eu não sou aquelas pessoas que vivem viciadas em soft touch, porque eu não vou dirigir pressionando o painel para ficar sentindo a maciez dele, do soft touch, desse emborrachado. Mas é fato que isso ajuda no isolamento acústico e na qualidade geral do acabamento. Então sim, o Elantra também inovou com isso. Civic acredito que só deve ter soft touch depois de 2017, né? Que com certeza até 2016 ele não tinha soft touch no painel de instrumentos, que é isso aqui tudo. Corolla acredito eu que já tinha sim um pedaço em soft touch. Mas enfim, acabamento perfeito, arremates bem feitos, ergonomia fantástica, tudo está à mão aqui nesse painel de instrumentos. Os arremates são precisos, não existem rebarbas, certo? Não há ruído de peças desencaixadas com folga, não há esse ruído, como o pessoal chama de escola de samba, não existe no Elantra, certo? O acabamento ele é correto e muito acima da categoria. Outro ponto que eu poderia citar para vocês é a mecânica. Vamos lá, vamos falar de mecânica, que é um ponto alto do carro também. Bom, como todo mundo sabe, a Hyundai é uma das poucas marcas que gosta de fazer motores aspirados extraindo mais potência que o habitual, certo? Vamos lá. O Elantra ele tem duas motorizações: a 2 litros flex com 169 cavalos na gasolina e 178 cavalos no etanol, e a 1,8 litro gasolina com 160 cavalos, logicamente, na gasolina. A gente vai fazer uma comparação aqui rápida. O Corolla de mesmo ano, de mesma geração, né, que brigava de 2011 a 2016, tinha um motor 2 litros flex com 154 cavalos no etanol. Honda Civic tinha um motor 2 litros com 155 cavalos, não, no etanol, isso, perfeito, 155, certo? O Elantra tinha um motor 2 litros flex aspirado com 178 cavalos no etanol. Toyota lançou agora o motor Dynamic Force no Corolla com 177 cavalos, né? Com dupla injeção, direta e indireta. O Elantra 2 litros flex com injeção indireta apenas já tinha 178 cavalos no etanol. Portanto, vocês conseguem perceber como a Hyundai ela é fantástica em fazer motores aspirados. Aí vamos lá. Comparando Corolla Civic de mesma geração com o Elantra, naquela época. Corolla tinha um câmbio automático de 4 velocidades e o Civic 5 velocidades, que é o Honda Matic. O Elantra já chegou desde 2011 com a caixa Shiftronic
Midsize AT6 de 6 velocidades. Já era uma inovação absurda no mercado, um câmbio de 6 velocidades. E digo a vocês, o casamento entre câmbio e motor é perfeito. Mal parece que é um epicíclico. Nas trocas de marcha parece um CVT. Eu praticamente não sinto trocas de velocidade nesse carro. E trata-se de um epicíclico. Aqui, por exemplo, já estou em terceira. Olha lá, já estou em terceira. Coloquei no sequencial, estou em terceira já. Eu não senti as trocas. É um epicíclico perfeito. Para quem não sabe, esse câmbio do Elantra é feito pela HPT, Hyundai Powertrain, ou seja, uma subsidiária da Hyundai, ou seja, o câmbio é de fabricação própria. A dobradinha motor e câmbio realmente é sensacional. Nada a reclamar. Outro ponto alto é que você compra um Elantra usado hoje com tudo completo, com absolutamente tudo que as pessoas precisam de conforto, conveniência, tecnologia, segurança, tudo. É um carro que você compra e não precisa colocar nada, é só usar. Desde que, claro, né, faça uma boa compra, enfim, é isso que eu tô falando. Um carro que tem rodas de liga leve aro 17, freios ABS, bancos em couro, teto solar elétrico, volante em couro, comando de som no volante, controle de cruzeiro, ar-condicionado automático digital de 2 zonas, sensor de chuva, sensor crepuscular, função 3 setas na chave, regulagem elétrica da altura dos faróis, dimmer, que é para regular a intensidade de iluminação no painel, revestimento das portas em couro, apoio de braço central com couro também, ou seja, retrovisor interno eletrocrômico, bancos elétricos, apoio lombar elétrico. Ou seja, galera, é um carro extremamente completo para a categoria e para o preço que ele custa. Por isso que eu digo, vale a pena sim você comprar um Hyundai Elantra, sem sombra de dúvidas. Custo de manutenção, eu já fiz um vídeo específico falando do custo de manutenção. É exatamente, por mais que o Elantra seja um carro importado da Coreia do Sul, ele tem um custo de manutenção exatamente na média dos seus concorrentes fabricados no Brasil. Corolla, Civic, Cruze, não, Jetta não, que é importado do México. Mas assim, e o Elantra tem um custo de manutenção muito mais barato que um Jetta, acreditem. Ou seja, vale a pena comprar um Elantra. Seguro e PVA é uma coisa que depende de perfil e cidade em que mora. Então não dá pra comentar isso aí. Eu, por exemplo, pago R$ 2.525 de seguro, com classe bônus 7. Porém eu tenho 28 anos, então tenho seguro há pouco tempo. O valor é mais alto. Então isso depende de ajuste de perfil de cada um. Sobre PVA também não dá pra falar, porque cada estado tem a sua alíquota, né? Tem estados que é 2%, 2,5%, 4%, 5%, ou seja, cada estado tem a sua alíquota. Não dá pra falar de PVA, porque vai distorcer muito os valores. Falando agora de desempenho, né? Eu falei sobre o motor do carro, vamos falar um pouquinho do desempenho. Bom, galera, pra mim é o ponto, eu diria que altíssimo do Elantra. O Elantra tem um desempenho fantástico. É um sedã médio recordista mundial em relação a peso e a coeficiente de arrasto aerodinâmico. E claro, com isso, aliado a um motor que tem uma potência excelente e um câmbio extremamente bem casado, você pode ter como resultado dessa equação um carro extremamente ágil. O Elantra tem horas que parece que você está dirigindo um kart de tanta agilidade. É aquele tipo de projeto que o motor não é na média e não falta, sobra motor. A gente dirige alguns carros que a gente costuma dizer que o carro está acertado, porém assim, não falta motor, mas também não sobra, está na medida. No caso do Elantra, sobra motor. Eu nunca viajei com esse carro na rodovia para dizer que senti falta de força. Nunca. Seja em ultrapassagem, seja em subidas de serra. Sempre tem força sobrando disponível. É uma maravilha, gente. Quem tem Elantra sabe do que eu estou falando. E quem não tem, estava esperando por isso para comprar um, pode comprar que vocês não vão se arrepender. É um sedã médio sensacional. Claro que eu não posso comparar o Elantra como, por exemplo, o Jetta TSI 2 litros, né, que tem 211 cavalos. Aí não dá para comparar. Mas com os demais sedãs médios, dá para comparar sim, e o motor tem força suficiente disponível. Mesmo não sendo um motor turbo alimentado, sendo um motor aspirado, o Elantra tem 94% da sua força, ou seja, do seu torque, disponível a 2.000 giros. Tudo graças a um monte de tecnologia que a Hyundai empregou. Uma delas é o VIS, que é o coletor de admissão variável, certo? Mas é um carro sensacional. Podem comprar sem medo, vocês não vão se arrepender.
como eu não me arrependi, estou no segundo Elantra e digo para vocês, com toda certeza irei para o terceiro, certo? E aí já vou passar para a geração AD, que é o de 2016 em diante. Mas continuarei no Elantra com toda certeza, porque é um carro fantástico. Nada a reclamar. E vocês aí estão percebendo isso, né? Pelo que eu estou falando. Bom, outro ponto que eu gostaria de citar para vocês seria a questão da confiabilidade mecânica desse motor. Muita gente me para e questiona isso. Ah, mas motor é Honda, motor é Toyota. Eu falei, não. Motor também é Hyundai. Vou voltar a frisar esse assunto que eu já falei aqui várias vezes. Existe uma norte-americana que tem um Elantra e rodou 1.600.000 quilômetros com o Elantra sem precisar de qualquer intervenção mecânica. Intervenção mecânica, gente, que eu falo seria retífica, certo? Não houve necessidade. Isso por quê? Porque ela respeitou os prazos de troca de óleo, seja de diversos lubrificantes do motor, fluido, seja o que for, e principalmente usou lubrificantes de alta qualidade, principalmente os recomendados pela Hyundai, né? É o que eu falo sempre. O Brasil é complicado, né? Buraco no Brasil é coisa complicada. Enfim, voltando aqui. Foi bom passar por isso aqui pra gente falar sobre a suspensão do carro. Enfim, óleo do motor do Elantra não tem erro, é óleo Shell e pronto. Óleo do câmbio, Fux e pronto, não tem erro. Fluido de freio, ATE DOT 4. Mas vamos lá. Suspensão, foi bom até passar porque eu me lembrei disso. Vamos falar aqui da suspensão do carro um pouquinho. Bom, como todo mundo sabe, o Elantra é um projeto feito, concebido para países de primeiro mundo. O Elantra não foi pensado para países em desenvolvimento nem países emergentes, países de primeiro mundo. Portanto, é normal que a suspensão do Elantra sofra mais e passe mais as irregularidades do piso para o condutor, porque ela não foi preparada nem adequada para essa condição de via que é o Brasil. Mas tem como mitigar isso. Quem tem Elantra com aro 17, o que é que eu recomendo? Coloca pneu de perfil 50, que é o que vem de fábrica, é 215/45, você usa 215/50, que é utilizado muito lá fora pelo Elantra, de fábrica já. Quem tem com aro 16 não precisa se preocupar, que já vem com pneu de perfil 60. Mas, sabendo utilizar o veículo com cuidado, vocês não vão ter problemas com suspensão, como eu mesmo não tive, certo? Meu carro está atualmente com 98.700 km, algo em torno disso. Nunca tive problemas com suspensão. E aqui fica a dica. Toda revisão que vocês forem fazer, seja a cada 1 ano ou 10.000 km, o que ocorrer primeiro, façam o reaperto técnico geral da suspensão. Isso é uma coisa fundamental para o bom funcionamento da suspensão dos carros da Hyundai. A cada 10.000 km, reaperto técnico geral da suspensão. Dá trabalho? Dá, mas tem que ser feito para o bom funcionamento e prolongar a vida útil do conjunto. Bom, vamos falar aqui agora sobre... fazer um teste de desempenho, né? Aproveitar que eu vou ter que acessar a rodovia, e é uma coisa que eu gosto muito de testar. Eu não sou a favor de 0 a 100. Para mim isso não existe, ninguém anda fazendo 0 a 100 viajando. Meus testes de desempenho são retomadas, que é o que a gente usa muito. Ultrapassagem, subida de serra, trocar de faixa, estou no acostamento, preciso voltar para velocidade compatível com a via. Isso é importante, as retomadas. E é quando a gente vê o fôlego do motor do carro. Estou aqui a 50 km por hora, vamos retomar até 80, 90. Vamos lá? Já estamos em 90, né? Gente, você não tem noção. O carro parece uma barata tonta quando tá com o acelerador em kickdown, né? Acelerando tudo. Parece uma barata tonta. Ele sai assim, disparada, e quer devorar o asfalto a qualquer custo. É sensacional. É uma das coisas que eu sou apaixonado por esse carro. É o seu desempenho. É maravilhoso. Agora sim, recomendo a compra do carro, sim. Mas galera, aqui eu vou abrir um parênteses, certo? Tomem cuidado ao comprar o carro. Vai comprar um Elantra? Vai aí no meu canal, acho que é o penúltimo vídeo que tem lá. Cuidados antes de comprar um Hyundai Elantra. Assistam o vídeo, prestem atenção, executem aqueles testes, porque se tiver algum daqueles problemas, ou você acerta com o comprador, o vendedor, que é pessoa física, para descontar no valor do carro. E se vocês estiverem comprando na mão de pessoa jurídica, peçam que façam um reparo para poder que o carro seja vendido, certo? No mais, vocês vão fazer uma compra espetacular. O carro é maravilhoso. O
problema do Elantra no Brasil é que ele sofre muito preconceito. As pessoas têm preconceito com o Elantra, criticam o que não conhecem. Esse é o problema, certo? Mas fica aqui o depoimento de quem entende de carro e de quem tem o carro, principalmente de quem tem o carro, de quem usa o carro no seu dia a dia e de quem já está no segundo carro, certo? Podem comprar. Então, no final do meu vídeo eu digo isso: podem comprar o carro sem medo. Sigam as orientações que eu deixei aqui no canal, escolham da sua preferência e sejam felizes. Vale a pena sim comprar um Hyundai Elantra, com toda certeza. E aqui eu vou até deixar aqui o registro das versões que tem no Elantra para quem for comprar, certo? Existem as versões com teto e sem teto solar. Porém, existe também uma versão que é muito difícil de encontrar, mas existe, que é a G982 com motor 1.8, que não tem bancos em couro. Essa versão seria a versão básica de entrada. Versão com banco de couro sem teto solar intermediária, chamada de H027. Versão com banco de couro e teto solar seria topo de linha, G983. E isso nas versões com motor 1.8. Quando a gente fala dos motores 2 litros flex, são duas versões: L876 e L877. L877 é a versão top sem teto e a L876 é a versão top com teto. E ainda teve uma outra versão chamada de Elantra Get, que é a versão que não tem teto solar, não tem banco elétrico, não tem partida por botão. Foi a versão antes de trocar de geração, certo? 14, 15, 15 e 16. Em contrapartida, ela ganhou os rebatimentos retrovisores e um quadro de instrumentos diferenciado. E os modos de direção, carga, normal, esporte e conforto. Então, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos aqui ver um testezinho de desempenho de novo. Tô a 30 por hora. Você vê que o que é engraçado que o câmbio em alguns momentos ele tem um repique. O que é repique? Quando você reduz, você tira o pé do acelerador, ele ainda dá uma aceleradazinha de leve por conta própria, depois troca para a próxima marcha mais alta. Sensacional isso, muito legal. Vamos aqui de novo. E o engraçado, galera, que é muito bom, é o corte de aceleração quando ele tem, que você freia com mais vigor. Por exemplo, eu fiz essa retomada de velocidade, certo? Algum momento apareceu um obstáculo, eu tive que frear bruscamente. A rotação pode estar em 6.000 giros. Quando você faz isso, ele corta a aceleração na hora, trazendo para 2.000 giros. Incrível isso, incrível. Tem um corte de aceleração fantástico numa emergência. Então, galera, é isso. Recomendo a compra do carro sim. O carro é fantástico, é maravilhoso, delicioso de dirigir. E aqui fica o meu comentário: podem comprar o carro sem medo. De novo. Parece uma baratinha tonta, um kart. Ele corta a 6.750 rotações por minuto. É o limite de giro que ele vai, 6.750 rotações por minuto. Vocês podem ver aqui, ó, 70 km horários, uma curvazinha mais fechada. Percebam como ele é bom de curva. E olha que ele conta com eixo traseiro do tipo torção semi-dependente. Mas ainda assim a calibração da suspensão é voltada para a estabilidade. Então, galera, não vou me alongar mais não. O vídeo já deve estar muito longo, certo? E aí fica a minha opinião, a minha experiência com o carro nesses 3 anos e 6 meses. Podem comprar. Tem o meu selo de qualidade garantido. Elantra é um carro sensacional. Vamos dar outra. O carro tem uma aceleração fantástica. Valeu, turma. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!